Fala pessoal, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui. Vamos já começarmos nossa primeira procedural aqui no Designer. Eu estava pensando em a gente fazer uma paredinha de tijolos, tá? A gente brincar com alguma coisa mais ou menos assim, para a gente entender um pouco os processos ali, coisas do tipo, né? E depois a gente vai para outras um pouco mais ricas e que mudam um pouco a metodologia, dá uma bugada às vezes, mas enfim. Bom, eu vou criar uma superfície nova, então eu vou fechar essa. Não quero salvar. E aí eu vou vir aqui, vou colocar um novo grafo, nova substância de grafo. E aí eu vou escolher aqui qualquer template, tá? Mas o Metallic Roughness é um dos mais universais, né? A gente viu que a gente consegue criar um canal de textura lá, né? E, se necessário a gente consegue criar aqui também, tá? Então eu vou usar ele mesmo. E como isso aqui vai ser uma parede de tijolos, eu vou dar o nome de textura underline, esse T underline é algo de jogos, tá? Então eu acabo usando bastante. Textura underline barra tijolos, né? E por aí vai. Então vou colocar aqui tijolos, vou deixar em 2K mesmo, vai ser bem cartunesco, tá? Mas lembrando que o Substance Designer ele faz coisas realistas, cartunescas, ele faz o que você quiser, né? Depende de você, né? Então você coloca lá o que você desejar. Então vou colocar aqui que vai ser 8 bits mesmo, não preciso de muita latitude de cor, né? Isso aqui é a quantidade de cores que você consegue armazenar. 8 bits é 16 milhões de cores, é muita coisa, tá? Quando a gente vai para 16 bits, nossa, começa a ir para, acho que é 290 milhões, acho que eu não lembro, tem que fazer o cálculo para saber. Mas é muita coisa, tá? Então assim, o olho humano consegue ver cerca de 10 milhões, então enfim. Mas isso aqui é muito bom para quando a gente usa displacement. Como eu não planejo usar tanto, né, ou seja, mesmo se eu planejar usar, eu consigo alterar depois, tá? Então eu vou usar, mas com parcimônia. Então eu vou colocar aqui 8 bits mesmo, esse template está perfeito e eu vou dar um OK, tá? E aí aqui eu vou salvar ela como o pacote, né? Então como meu estudo superfície, pronto. Estudo superfície, porque eu não planejo usar para nenhum projeto, mas poderia ser um projeto como, por exemplo, o Ratchet Clank, lá que a gente estava vendo no vídeo anterior, né? Então, vou pegar ele aqui, e aí eu vou ter os canais, ó, então Basic Color, Normal, Roughness, Metallic, Height e Ambient Occlusion, que nada mais são do que esses caras aqui na extrema direita aqui, ó, que é o Height, Ambient Occlusion, Metallic, Roughness, Normal e Basic Color, e já era. Ótimo, tá? Se precisar criar algum, você clica aqui, ó, puxa esse carinha, esse é o canal, tá? E você coloca o nome dele, coloca aqui que é o canal de opacidade, que nem a gente viu, né? Então coloca opacity, dá o nome de opacidade de novo e configura ele aqui, ó. Jogando aqui, ó, que você quer que ele seja opacidade, tá? Não quero, não vou trabalhar opacidade, mas se eu precisar, eu posso fazer isso. Bom, então lembrando do que a gente falou na parte anterior. A gente começa com as informações primárias, os shapes maiores. O que seriam os shapes maiores no caso de uma parede de tijolos, tá? Vou pegar uma foto aqui, tá, de uma parede de tijolos, mais realista mesmo, só para ajudar a gente de ponto de partida mesmo, tá? E vou pegar e jogar ela aqui num painel de referências que eu peguei aqui, cadê? Isso aqui, ó, por exemplo, essa paredinha de tijolos, tá? O que seria aqui, o que a gente precisa fazer para trabalhar as informações primárias, tá? A gente precisa entender as formas, tá? Então, quais são as formas aqui? As formas aqui, nesse caso, elas vão ser isso daqui, ó. Você precisa ter linhas, tá? E colunas. Tá, então você precisa ter colunas, ó, uma coluna aqui, só que são colunas desalinhadas, então uma coluna aqui, outra coluna está aqui, então não é uma coluna que vem reto, tá? Então basicamente a gente tem que ter algo que fale que, bom, eu tenho esse shape aqui, né? Aí eu tenho esse outro shape aqui, aí eu tenho esse outro shape aqui, então eu vou tendo essa construção, sabe, ó, vou tendo eles funcionando ali e entender as formas gerais. Então, isso seriam as informações primárias que a gente mais precisa aqui para a gente trabalhar essa informação. As formas médias, o que seriam as formas médias? Aí você percebe que o tijolo, ele não é perfeito, tá? Nada é, né? Papo profundo, não, brincadeira. Mas, ó,
ele vem reto aqui, ó, e ele, opa, vem para cima, né? Então, aí ele vem aqui, ó, ele é meio assim, ó, meio tortinho aqui a colar, né? Alguns são mais tortos do que outros e coisas do tipo. A gente pode exagerar isso, né? Ou a gente pode fazer sutil, depende do que a gente está fazendo. Como a gente está fazendo bem cartunesco, bem estilizado, a gente pode dar uma exageradinha maior, né? Agora, se fosse mais realista, aí tem que prestar atenção para chegar na mesma proporção ali, né? Ter o mesmo detalhamento. Então, isso seriam informações médias, tá? Outra coisa que seria informação média, esses buracos maiores, esses craquelados aqui, ó, esses caras aqui, ó, opa, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, esse, ó, tá? Esse aqui, ó, essa rachadura, né? Isso é informação média, né, ó, isso aqui, ó, tá? Isso aí tudo é o que é médio no nosso aqui, né? E o que seriam informações terciárias, né, o detalhamento? A porosidade, né? Tem vários buraquinhos, você passa a mão, a gente não consegue ver porque a foto está de longe. Mas se a gente pegar outro exemplo de tijolo, você vai ver que, no caso, ele vai ter muita porosidade ali, né? Ele vai ter muito buraquinho e coisas do tipo, né? Dá para perceber por causa da luz, mas enfim, tá? Além disso, o rejunte também, né, onde está o cimento, o concreto, você percebe que tem ali uma porosidade, né, uma aspereza, tá? Então, isso também seria uma informação terciária. Lembrando que vamos do Height, Normal e Ambient Occlusion e depois a gente vai para o Basic Color e por aí vai, tá? Então, vamos começar isso. Então, o que eu preciso primeiro? As formas dos tijolos, tá? Então, as formas dos tijolos, você repara que ela tem um padrão, né? Ela tem sempre um tijolo, outro tijolo, aí embaixo tem uma linha de tijolo, outra linha de tijolo. É fácil achar esse porque se a gente vir na categoria de padrões, que é a categoria de patterns, você acaba, não escolher essa superfície por acaso, tá, gente? Você acaba percebendo que já vai ter brick ali, ó, tá? E a gente tem o brick 1, brick 2 e o brick generator, tá? E aí é o seguinte, né, o brick 1, ó, tô com o brick 1. Lembrando que eu vou ligar lá no Height, Normal e Ambient Occlusion, tá? Então, se eu ligar lá no Height, Normal e no Ambient Occlusion, eu vou conseguir visualizar, ó. Então, ó, Height, já vou visualizar, ó, já tá funcionando, ó, olha a silhueta, tá? Mas se tiver difícil de ver, na verdade, se tiver não, você vai ter que fazer isso, tá? Joga também ele no Ambient Occlusion. Batata, funcionou, tá? Então, para ajudar aqui, eu vou criar um pontinho aqui, ó, com Alt, ó. Segura o Alt e clica, tá? Porque daí eu puxo essa linha para de cima, ó. Pronto, maravilha, tá? E joga também no normal, ó. Então, a gente vai trabalhar os três ao mesmo tempo aqui no começo, tá? Se você quiser girar a luz, para girar aqui é Alt, tá? Alt e clica, você gira aqui, tá? E se você quiser girar a luz aqui, tem duas formas. Ou você vai em Environment, Edit e gira a luz aqui, ó. Tá? Principalmente quando a gente está trabalhando em informação de reflexo, é muito bom você visualizar o reflexo, porque ele altera muito a percepção, né? Ó. Ou você segura Ctrl Shift botão direito, tá? E aí você consegue visualizar ali a informação, tá? E maravilha, ó. Então esse tijolo, o Brick 1, esse cara, ele é assim, tá? Então ele vai dar esse resultado. Se a gente analisar o painel de propriedades, o que ele vai dar para a gente? Ele vai dar aqui escala, então ó, você consegue deixar os tijolos maiores, ou seja, trabalhar mais os tijolos na parede. O Edge Smoothness, perceba que agora virou um tecido, então ele não serve só para você fazer tijolo, ele serve para ser um tecido de roupa também. Ou um tijolo um pouco mais arredondado nos cantos ali, e você consegue também alterar a intersecção aqui dele, né? Ó, os meios, né? Os gaps, a gente chama de gap, né? Que é as linhas e as colunas, tá? Todas de uma única só vez, tá? Então você trabalha elas também, né? Então, se você alterar aqui, você cria coisas muito únicas aqui, ó. Por exemplo, parece um cesto daquele material de palha, por exemplo, né? E por aí vai. Mas esse é o Brick 1. E o Brick 2, qual que é a diferença? O Brick 2,
ele vai ter tijolos maiores e ele vai ter também, ó, os mesmos parâmetros de intersecção, de smoothness, mas a diferença é que ele vai ter tijolos que são um pouquinho maiores, tá? Então, que é esses daqui do meio, ó, tá? Ou seja, mesma coisa. E o Brick Generator, ele é um pouco mais rico. O Brick Generator, ele vai te dar um ajuste de quantos tijolos você quer. Então, por exemplo, a gente quer 4 por 8. Se você analisar, ele vai ter aqui cerca de quase 4 colunas, tá? Mas na verdade são 5, né, que tá tendo aqui, né? Mas ele vai dar mais ou menos o que tá mostrando ali, né? 4 colunas, né? Então você pode colocar mais, ó. Opa. Ah, tava no cara errado. Por isso. 4 colunas, ó, agora tá certo, ó. 4 colunas, então enxerga uma coluna aqui, ó, e 8 linhas. Então 8 linhas. Então eu quero fazer mais tijolos. Você vai lá e coloca, quero 15 por 12, porque às vezes você precisa fazer tijolinhos nesse formato aqui, ó, é algo mais específico, né? Você está fazendo, sei lá, a estrada lá do Mágico de Oz, né? A estrada dourada do Mágico de Oz. Então, às vezes você quer fazer algo um pouco mais diferente. Então, você tem jogo para fazer isso, você consegue trabalhar. Algo assim, você está fazendo a parede do Ministério da Magia do Harry Potter, né? Então, você consegue deixá-la mais com esse aspecto mais quadriculado, como remete lá aos filmes originais, né? E por aí vai. Então você pode brincar com isso. Perceba também que ela tem borda, ela tem bevel angulado, né? Ó. Então ela tem um parâmetro de bevel, então você consegue brincar com ele, ó, para deixar mais ou menos bevel. Tá? Então brincar aqui. E esse bevel ele pode ser mais arredondado, então você pode dar um smoothness, ó, e aí ele vai deixar um pouco mais suave, tá vendo? Ou ele pode estar com os cantos arredondados, ó, round corners. Ó, então ele vai arredondar os cantos. Às vezes ele vai até 1, mas você consegue extrapolar aqui, tá? Ó. Não é esse o caso, mas às vezes testa, porque às vezes ele consegue extrapolar o parâmetro, tá? Não é o caso, tá? Então eu vou deixar ele mais assim, ó, e ele vai fazer essa parede riquíssima aqui e por aí vai. E aí você tem o gap. Tá, o gap é o vão, então esse aqui é mais rico, porque ele te deixa controlar os vãos independentemente, né? Ó. Então, todos os x e todos os y, né? Ó. Tá, então você pode deixar a espessura de altura maior, por exemplo. Você tem o middle size, né, que é o meio do tijolo, pode você deixar os tijolinhos um pouquinho diferentes, e você tem também o de altura, ou seja, dá para fazer algo um pouco mais rico aqui agora, ó, né? Então isso aqui poderia ser uma calçada agora, por exemplo, né? E por aí vai. Enfim, né, eu vou deixar mais assim mesmo, e aí você tem a altura, e aí você perceba aqui, ó, a altura mínima e máxima. Eu vou colocar que a altura mínima é cerca de 0,2, ou seja, meu tijolo mais baixo vai estar cinza escuro, tá? Se eu deixar 0, ele vai ficar preto, tá? Se eu deixar 0,5, ele vai ficar no cinza médio, tá? Então pode ser também, ó, vou colocar que meu tijolo mais baixo vai estar no cinza médio, e meu tijolo mais alto vai estar no 1, e eu quero que ele varie entre os dois, ó. Eu quero que ele, sei lá, ele pegue mais do máximo ou mais da mínima, tá? Então você pode balancear aqui, ó, tá? Ou você pode criar variação de tons entre eles. Então você pega o variation e ele vai fazer isso, mas eu quero deixar a maioria mais alta, então vou deixar eles assim, ó. E aí eles vão ficar, ó, um está mais alto, ó, e eles estão mais alto mesmo, ó. Se você der um zoom, você vai perceber, ó, que eles estão mais altos mesmo. E outros estão mais baixos, tá? A gente também tem o slope. O slope é entortar, tá? Então ele vai criar um degradê e aí o tijolo vai ficar inclinado. Então ele vai ficar... Eu vou chutar o pau da barraca aqui no... Vou vir aqui no material e vou vir em editar e eu vou extrapolar a nossa altura. Vou colocar que nossa altura é 5. Para ficar mais óbvio, ó, o que ele está fazendo. Tá vendo o que ele está fazendo? Tá deixando inclinado. Então, ó, vou voltar lá no slope, ó. Estava reto antes e agora está inclinado. Então você pode fazer isso no X e no Y. E aí ele cria um negócio que, pelo amor de Deus, né? A pessoa que fez essa parede aqui tava legal não, tava ruim. E por aí vai, né? Então você pode brincar com isso aqui também, tá? Então é legal para dar uma vidinha, né? Você jogar um pouquinho, né, para não parecer que tudo é perfeito e coisas do tipo, né? Então você pode brincar com isso. E aí você tem o deslocamento.
tá? Então você tem o offset aqui, ó, que você pode deslocar ele e por aí vai. Então eu quero deixar todos eles alinhados. Você vai lá e deixa eles. Eu quero deixar todos eles alinhados. Às vezes dá uma bugada visual, mas presta atenção no 2D View, tá? Ó. 2D View às vezes é mais fácil de você entender o que o Node está fazendo ali. E você pode também variar entre eles, tá? Ó. Então você pode vir aqui, joga o Variation para ele criar uma randomização. Ou se precisar, deixar 100% alinhado, porque às vezes vai acontecer isso também, né? Esse tipo de coisa vai acontecer. Enfim, né? Então o céu é o limite aqui, você faz o que você desejar. Vamos jogar fora, vamos usar o Brick Generator então, e aí a gente vai pegar e vamos fazer uma coisa muito importante. O Ambient Occlusion, ele está muito pesado. Você precisa tratar o Ambient Occlusion. Então você tem o canal de Ambient Occlusion, então na sua construção você vai pegar ela e jogar, pasme, um cara chamado AO, né? Ambient Occlusion, tá? Mas existe uma diferença. Esse cara é um filtro de controle. Esse aqui é o canal, tá? Então é diferente. O filtro te permite controlar se ele está muito forte, se está muito fraco, coisa do tipo, né? Então, eu quero simular mais altura. Ajusta mais a altura aqui, ó. Usa o height aqui, ó, para ele ficar mais escuro. Quero simular mais, deixar mais fraco, porque começa a pesar visualmente, né? Ó, fica forte, né? Então pode prejudicar o seu projeto, né? Mas ó, perceba como é importante o Ambient Occlusion, né? Embora assim fica bem legal também, né? Mas é coisa de direção de arte, né? Mas você pode pegar e deixar ele mais fraquinho e controlar o raio também. O raio é o quanto que aquela sombrinha está se espalhando, tá? Ó. Então você pode, ó, ir aumentando ela, ó, tá? Ó, para ter mais relevo ou não, tá? E aí a gente já vai começar agora a trabalhar a nossa superfície aqui. Vamos só pegar o nosso normal. Assim como a gente tem o AO aqui, que é um filtro, a gente também tem o filtro de normal, tá? Que você consegue deixar ele mais forte, mais fraco, trocar de DirectX para OpenGL, né? E coisas e tal, né? Então ele basicamente inverte o canal verde, né? Aqui, né? Vou deixar assim mesmo e aí eu posso deixar, sei lá, 3 vezes mais forte, ó. E aí fica mais visível ali, ó. Tá? Então fica mais forte mesmo, ó. Ajuda você a visualizar as informações. Eu não quero uma parede tão alta assim, então vou voltar lá no Edit e vou jogar aqui. Primeiro eu vou colocar o material certo, né? Que é colocar esse material aqui, ó, Metallic Roughness Tessellation Displacement. E aí agora eu vou colocar aqui a minha escala de altura máxima, tá? Eu quero usar uma altura bem pequena, 2, tá? Então isso aqui vai ter que ser sempre a sua altura máxima. Então eu quero que o meu tijolo maior, mais alto, seja 6. Beleza, né? E aí todo o resto você tem que trabalhar nos seus nodes, tá? Então, eu quero deixar assim, para o mais alto tá em 6, mas o resto eu vou controlar nos valores tonais de preto e branco ali do node e por aí vai, tá? Maravilha. Uma coisa que a gente pode fazer, então, ó, os shapes basicamente foi muito fácil de fazer, né? Muito, muito fácil mesmo, tá? Porque já estava pronto. Mas eu posso entortar eles. Então, lembra lá do que a gente falou? A gente tem aqui as formas, a gente trabalhou as formas maiores, né? Não tem mais nenhuma forma maior nesse caso, né? Mas eu posso começar a dar uma entortada nele e fazer aqueles buracos, né, que a gente estava falando. Então, vou lá na categoria de nodes atômicos, eu vou pesquisar o Warp, tá? Então eu tenho esse cara aqui que chama Warp, e se eu olhar lá, eu tenho um outro Warp, que é o Directional Warp, tá? Então temos esses dois nodes aqui, ó, que os dois fazem a mesma coisa. A diferença é que um deles tem direção. Você pode colocar qual ângulo que ele vai fazer. O que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar nos dois, tá? Então eu vou pegar aqui a minha construção do Brick e colocar no input do Warp. E eu vou dar a saída no output e ligar lá naquela bolinha que a gente colocou. Beleza. Ele não está fazendo nada. Isso é porque alguns nodes, como o Warp, perceba que ele tem 2 slots de entrada, tem o input e o gradient input. Então, para ele fazer algo, ele precisa com que você faça o que ele precisa fazer. O Warp é distorcer, tá? Mas distorcer como? Então, você precisa usar um noise. Então, é legal você vir aqui na categoria noise da biblioteca e pegar um noise qualquer. Por exemplo, vou pegar aqui esses células, ó. Vou pegar ele aqui e ligar ele ali.
Aí ele está fazendo isso, ó, agora, ó, ele está distorcendo desse jeito, bem estranho, né? Mas é porque a célula é muito preto e branco, muito tom de cinza. Então, se eu der um blurzinho entre a célula e esse, vai ajudar, ó. Então, eu vou selecionar aqui e vou só clicar em arrastar e soltar no meio, ó. Não deu certo do jeito que eu queria. Achei que ia dar, né? Mas não deu certo. Ó, vou jogar aqui o blur desse jeito e aí, ó, o warp já funcionou. Quebrou nossa parede, né? Mas é porque ele está muito forte. Então você pode vir lá no warp, nesse cara, clica nele e vem e ajusta para menos, ó. E aí, ó, você já consegue fazer os tijolinhos terem formatos, ó, um pouco mais diferentes. Já deu bom, tá, para o que a gente queria. Mas eu só queria salientar que cada warp é muito único, cada noise que você joga nele é muito diferente, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Anisotropic Noise, ó, que ele é um noise de risco, ó, tá? Vou colocar menos riscos verticais, ó, vai ficar com essa quantidade de riscos, tá? E vou jogar lá, ó. E ele vai fazer isso, tá? Novamente o blur é necessário. Então, ó, se eu jogar um blur, ó, ele ajuda ele. Então ele vai dar uma distorcida ali, ó. Tá vendo que ele tá dando uma distorcida? Ele tá fazendo isso, ó. A nossa textura tava assim e ela ficou assim, tá? Ou seja, é outra coisa que ele tá fazendo de diferente, tá? Então, ele vai dar um outro resultado. Então a gente tem muitas combinações diferentes que a gente pode fazer, tá? Só para a gente visualizar a mesma construção do Directional Warp, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, liguei o Brick Generator no input do Directional Warp. E aí vou pegar essa mesma construção aqui, né, o nosso Células com Blur, e vamos ver o que ele está fazendo, ó. Mesma coisa, só que a diferença é que ele tem ângulo, ó. Então você pode, ó, colocar de cima para baixo, etc. Você consegue dar uma brincada, né, com ele ali, beleza? Nesse caso, eu vou usar o anterior mesmo, tá? Então, vou dar um delete nesse e só ligar de novo aqui, ó. Pronto, tá? Bom, a gente já trabalhou aqui a nossa superfície, né? Eu vou só ajustar um pouco o displacement. Vou colocar que meu displacement mais alto vai ser 2.5. Ótimo. Então, nossa parede vai ser uma parede mais rente ali, mas que tem variação. Lembrando que, tá, tudo que a gente está construindo aqui, se eu apertar espaço aqui no 2D View, eu vejo que é uma textura seamless, ó. Então, ela se repete e ela se torna infinita, ó. Então, ó, se torna infinita, tá? Então, a ideia é que depois, ó, só para visualizar, eu vou pegar aqui no material, default, você pode pegar isso aqui e aplicar na fachada de um prédio inteiro, tá? Ou no chão, né? E por aí vai. Pode se repetir demais? Pode, né? Mas aí a gente tem que usar outras técnicas para perder essa cara de repetição, né? Vou dar um edit aí, mas ó, só para você ver que se eu descer lá embaixo no tiling, ó, ela se repete, ó. Ó, se repete. Se eu vejo de cima, às vezes eu consigo perceber a repetição, até que está funcionando bem. Mas às vezes quando eu olho em ângulos mais assim, ó, ela já super funciona, tá? Mas eu vou deixar no tiling 1 mesmo, tá? Que é a forma como eu estou construindo ela, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui mais, ó, para a gente chegar nisso aqui? Vou testar mais um Node Bevel antes da gente seguir para o próximo vídeo. Então, vou jogar aqui, ó, um Node chamado Bevel. Vou apertar espaço. Vou dar uma olhadinha aqui se eu encontro ele aqui, ó. O Bevel ele não é um Node atômico, então assim, ele não vai estar aqui na cara do Go. Ele vai estar em outras categorias aqui que a gente tem, tá? Então eu vou simplesmente começar a usar palavras do nosso cotidiano. Então eu quero te apresentar um Node de Bevel, que a gente usa às vezes para modelar o Bevel, né? O Bevel ele vai pegar esse shape e ele vai criar uma borda, tá? Uma borda angulada. Então, vai fazer mais ou menos isso, ó. Só que ele é muito sensível, então ele vai perder vários shapes que estão em tom de cinza, tá? Então, só para mostrar o potencial dele, mas eu não acho que eu vou usar ele não, ó. Mas ele vai fazer isso, ó, ele vai colocar uma inclinada nos tijolos, dando uma certa profundidade, ó. Ele é um cara que pode ser legal, dependendo do que você quer fazer, tá? Nada que um blur também não faça, tá? Se você usar um blur, aqui, um blur high quality grayscale, ele também começa a criar esse tipo de profundidade na borda ali, por aí vai, tá?
mas ele também começa a ficar com aspecto de arredondado, né? Então, às vezes você não quer fazer isso dessa forma, ao menos, tá? Bom, eu vou jogar um blurzinho High Quality Grayscale aqui, e aí a gente vai finalizar. Isso, jogar a qualidade no máximo, e a gente vai parar por aqui. Mas antes da gente parar por aqui, vamos só organizar, porque a gente já tem aí dois assuntos, né? A gente tem as nossas formas gerais e a gente tem o nosso entortar tijolos ali, né? Então, a primeira parte, pelo menos, do entortar tijolos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui a gente vai ter o Graph Items, né? Que também está aqui, ó. Então, repara, a gente tem um comentário, o dot node e a gente tem o frame, né? O dot node já aprendemos. Se você apertar Alt e clicar na linha, ele cria o ponto, tá? Quero deletar a linha, backspace, tá? Você deleta a linha ali bonitinho, ou seleciona o botão direito, delete and relink, que é a mesma coisa que o backspace, tá? E maravilha. Mas a gente precisa organizar. Então aqui a gente tem a nossa forma geral. A gente vai pegar esse cara chamado frame, olha o ícone dele. Ele é o mesmo que esse, então você pode pegar ele por aqui também, ó. E solta, depois de você selecionar o que você quer organizar, você solta em cima. Não literalmente em cima, tá? Você não pode soltar em cima, porque senão ele não vai fazer, ó. Mas literalmente um pouco acima, uns pixels acima do node, tá? Solta ele ali e coloca o assunto que é. Então aqui, tijolo, forma geral. Tá? E deixa ali. Você pode até colocar uma corzinha para você começar a organizar. E aqui você coloca o que é esse outro cara. Mesma coisa, seleciona eles, pega aqui e coloca distorção 1, tijolo, né? Então, tijolo, distorção 1. Deixa ali bonitinho e por aí vai, tá? Então, você vai jogando aqui e a ideia é que a gente faça mais uma distorção, mas vamos fazer na próxima parte. Acho que mais 2 partes a gente consegue finalizar essa superfície aqui. Bora lá.